de conduta para a transformação total da nossa existência, para que possamos viver o real propósito de cada um, dentro da sua individualidade, dentro da sua coletividade, ou seja, dentro do que você, enquanto membro desse corpo, exerce especificamente e qual que é o modo que você interage de uma maneira bem ajustada com todo o corpo. O Senhor nos ensina, deixando a sua glória, como abrir mão, negar de fato a nós mesmos. O Senhor nos ensina por diversas vezes que precisaremos de deixar boas ideias para trás e prosseguir, deixar bons conselhos. O Senhor nos ensinou que às vezes era necessário quebrar protocolos que aos homens são lícitos e melhores, para que a gente prossiga em princípios que são eternos. O Senhor nos ensinou que por muitas vezes, para poder manter esses princípios e viver e prosseguir e ministrar o poder e o Espírito de Deus dentro da verdade, é necessário transgredir coisas, protocolos que são lícitos aos homens. Agora, os homens chegam num momento que eles não conseguem negar o poder, a influência, a relevância de Jesus. E qual que é o comportamento deles? O comportamento deles é que eles começam a exaltar a fama dele. E não é diferente conosco. Quando, após perseverar, após não negar o nosso chamado, o nosso aprendizado, o nosso envio, nós perseveramos, chega no momento que somos notados. E ao ser notados, é inevitável que venha com isso a fama. E boa fama vem quando se ministra a verdade. Há calúnias, há difamações, mas há também a boa fama. Mas nem com isso Cristo se seduz. O Senhor, Ele nos ensina que nós precisamos de fazer mudanças ou aceitar conselhos somente no tempo e em acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Por melhor que seja o conselho, por mais lícito que pareça, por melhor que seja o resultado apresentado por quem lhe aconselha, por melhores que sejam as intenções, o Senhor Jesus, Ele é o nosso exemplo. E a sua própria mãe, quando o queria estimular e iniciar antes do tempo, ele dizia: ainda não é chegado o meu tempo. Por diversas vezes, após iniciar o seu ministério, da pregação e ministração do poder, o anúncio do evangelho, por diversas vezes ele disse: ainda não contem, porque não é chegado o meu tempo. Então, amados, a finalidade deste vídeo é que você procure nele, procure no Espírito Santo ter clareza a respeito de tempo após tempo para a sua vida, para o seu envio, para o seu chamado, sua vocação. E só mude as atitudes, os planos após virar o tempo. Conselho: o Senhor Jesus nos ensina. Em Lucas, no capítulo 4, se não me falha a memória, a fama dele aumentava.
E a Bíblia fala que nesse momento ele ia para os lugares desertos. Ele ia procurar solitude, ele ia procurar orar e buscar direção de Deus. A boa fama não tem como você evitá-la, como não tem como evitar a difamação, mas você tem como evitar ser influenciado por elas. Então seja influenciado somente pelo Espírito de Cristo e por aqueles que são enviados por eles, testificando no seu espírito. Fazendo assim, você irá bem e vai avançar, exercendo um ministério da reconciliação, o ministério do Evangelho, o ministério da ministração do poder e do Espírito de Cristo com excelência, sem ter do que se envergonhar. Podem se envergonhar de você ou por você, mas você jamais vai se envergonhar quando caminhar na presença do Senhor de maneira intensa, de maneira entregue, de maneira íntegra, como foi o nosso sumo pastor, o nosso exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.